Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Interessante, contra um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas uma equipe profissional de jogadores que estão acostumados, né, especialmente a jogar, enfim, lá nos seus domínios. Não é necessariamente o Estádio do Café, mas é um estádio que realmente o gramado deixou muito a desejar em Cascavel, na cidade de Cascavel. De qualquer forma, supremacia corintiana, né? O oeste paranaense é um lugar tomado por corintianos. Visitei recentemente, né? Impressionante a torcida do Corinthians por lá. E foi interessante ver de novo o time titular do Antônio Oliveira, que, vejam só, não tem Romero entre os 11 iniciais. Ele está adotando esse sistema do Wesley aberto pela esquerda, os dois centroavantes, o Pedro Raul mais centralizado e o Yuri Alberto mais como um ponta mesmo, jogando bem aberto, fazendo a jogada de lado de campo lá pela direita, Rodrigo Garro sendo o homem da armação ali pelo meio campo, mas com muita versatilidade, com muita mobilidade, mordendo o tempo inteiro, criando, caindo pelos lados, batendo falta, fazendo tudo. Rodrigo Garro faz tudo, que jogador maravilhoso. Breno Bidon caindo pelo lado esquerdo também, muitas vezes, para poder armar o jogo, né? Sendo esse vértice da volância pelo lado esquerdo, função ocupada pelo Maicon, que estava bem até a sua lesão, mas agora não sei não, hein? Não sei não se o Maicon volta e reassume a titularidade. O Breno Bidon tá dono da posição. E o Ranielli, um monstro de jogador, leão de chácara, dono da primeira função do meio campo, mas ganhou uma concorrência. Eu vou falar sobre ele na sequência. Trata-se de José Paulo. Ele mesmo, Paulinho, que voltou no segundo tempo do jogo depois de 10 meses parado e na função de primeiro homem. É bem verdade que quando isso acontece, o Ranielli está deslocado pelo lado direito para ser meio que um lateral, com a expulsão do Fagner, mas eu chego lá. O Corinthians foi armado com a dupla de zaga, o Félix Torres descansando, né? Data FIFA, jogou pela seleção equatoriana. Então Gustavo Henrique e o Kaká com o Hugo, praticamente uma linha de 3, né? O Hugo pouco cruzava a linha divisória do gramado, subia de vez em quando voltava, e o Corinthians fazia muito essa linha de 3 zagueiros. Não é 3 zagueiros, né? Não são 3 zagueiros sem a bola, mas com a bola para sair da construção, o Hugo participa dela, com o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo. E aí, como eu falei, né? Ranieri, Bidon, Garro e o trio de ataque, né? Wesley, Yuri Alberto e o Pedro Raul. Depois, no segundo tempo, muitas trocas, mas muitas trocas, porque o primeiro tempo ele foi muito físico, de amistoso não tinha nada, o Londrina marcou, o Corinthians não conseguia chegar, a falta de ritmo de jogo pesou em alguns momentos. O Wesley, por exemplo, que foi muito acionado pelo lado esquerdo, errou muito a tomada de decisão, e isso para mim é sintoma do ritmo de jogo, né? Da falta do ritmo, né? Com esse período sem jogos, e por isso importante também você realizar um jogo de competição antes da estreia na Sul-Americana, porque um tempo tão grande antes da partida poderia gerar esse problema no jogo que vale. Então você já dá uma soltada na galera, você já readquire a forma física, o ritmo, a competição, para os caras chegarem no Uruguai semana que vem entendendo a necessidade do jogo. O Wesley, que vinha bem, enfim, antes da parada, teve dificuldades ali pelo lado esquerdo, mas a gente sabe a capacidade do Wesley, né? É que a concorrência, vejam só, nesse elenco do Corinthians, ela tá grande. Porque aí no segundo tempo você tem um jogador como o Pedro Henrique que entra e preparem-se ou prestem atenção como o Pedro Henrique sempre apronta alguma coisa. Ele sempre entra e consegue tirar um coelho da cartola, ele sempre faz alguma coisa mais objetiva, e é dos pés dele que sai o primeiro gol, porque ele faz a jogada, bate muito forte, o goleiro Arthur faz o rebote e o Romero acaba tocando para o fundo da rede. No segundo tempo até o Carlos Miguel acabou entrando para o Cássio descansar, ele muda a dupla de zaga, né? Sai o Gustavo Henrique, o Kaká, entra o Raul Gustavo e o menino João Pedro, o Hugo acaba saindo também, e eu acho que a lateral esquerda ela é uma incógnita, porque o Hugo tem suas limitações, o Palácios ainda não recuperou, está sendo preservado aí para meados de abril, estreia do Campeonato Brasileiro, um pouco mais à frente na Sul-Americana. E aí tem um jogador que aproveitou muito bem essa oportunidade, porque o momento era de oportunidade. O Antônio Oliveira estava fazendo testes, mudou 11 jogadores praticamente no segundo tempo, praticamente não, né? Mudou 11 jogadores, ou seja, era o momento de aproveitar a oportunidade. E quem aproveitou? Ele mesmo, Matheus Bidu. Matheus Bidu, que estava escorraçado, escanteado, defenestrado, quase negociado. Pois bem, ele é reconduzido pelo Antônio Oliveira, inscrito inclusive na Copa do Brasil, começa a ser relacionado de novo e ganhou uma chance. E ele participa de 2 dos 3 gols.
Ele começa uma jogada que vai na direita, o Mateuzinho faz o cruzamento, o Romero acaba fazendo o segundo gol, um golaço, né? E no terceiro gol, o lançamento do Matheus Bidu foi qualquer nota pro Giovani, que também entra na segunda etapa e na frente do goleiro acaba deslocando para fazer o terceiro gol, o 3-0. Um jogo que se encaminhava pro 0-0, porque ele estava difícil, estava truncado, mas ele teve um outro contexto, né? Ele teve expulsões no começo do segundo tempo. Fagner, hein? Ô, Fagner, pra que isso, Fagner? Pra que isso? Teve uma reclamação lá que o goleiro teria socado a bola fora da grande área. Aí o Fagner ficou meio bravo e tal, dá uma pegada no cara, né? Esqueci o nome dele até agora. O Martin foi expulso depois, né? E aí o Iago Telles. O Martin foi expulso depois e o Londrina ficou com 9. Mas aí o Fagner dá uma pegada no Iago Telles que revida, empurra o jogador do Corinthians no chão. Aí o árbitro, por conta de uma confusão generalizada, vai lá e expulsa os dois. Eu teria feito o mesmo. E acho que o Fagner... É que o Corinthians monitore, até fez uma consulta para tentar contratar o meio-campista volante Kaique, tá? Não é Kaique com K, não, é Kaique com C. Kaique do Juventude. Ele é considerado, ele tem 28 anos, tá? O Kaique. E ele é considerado hoje um dos melhores jogadores do Juventude. Ele é peça importante, tá? Pro time do Juventude. Ele tem contrato até o final desta temporada. Isso quer dizer que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, então a gente não sabe se o Corinthians, né, tentaria esse jogador para esse ano, né, que eu acho que tem que ser, ou para o próximo ano, tá? É um jogador que eu não trouxe isso no blend de informações, mas quero trazer para vocês agora, que é um jogador que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, tá? Isso é uma informação que eu não trouxe no blend, é uma informação nova. É um atleta que tem uma multa aí mais ou menos avaliada em uns 10 milhões de reais, mas o que eu não falei no blend, que eu estou falando aqui para vocês ao vivo, é que o Juventude não tem muito interesse em facilitar a saída dele, porque, repito, trata-se de um dos atletas mais importantes do atual elenco, tá? Foram 12 jogos em 2024 com a camisa do Juventude, 11 deles como titular, então é titular absoluto do Juventude. Vocês, torcedores corintianos, que me fizeram ir atrás dessa informação, eu descobri essa informação por causa de vocês, tá? Porque vocês gostaram do futebol dele contra o Internacional, no jogo contra o Inter, que o Robert Renan deu a cavada. Vocês falaram que ele jogava muito e pediram para eu ir atrás, e, né, não é coincidência, o Corinthians realmente estava monitorando já a situação do jogador, fez até consulta para saber se existe possibilidade de contratar, tá, o meio-campista volante Kaique, jogador de 28 anos, que pertence ao Juventude. Eu acho que foi, o Léo tá falando que foi ele, Samir, esse exclusivo do Kaique, você tem que me dar os créditos, hein? Eu que assisti para você atrás, você só fez todo o resto. É verdade. Aliás, eu tinha falado até antes, ó. O Léo foi um deles. Cara, isso que é o legal do nosso trabalho, né? Primeiro, uma coisa importante. O time do Corinthians precisa ser menos pilhado. O Antônio Oliveira foi suspenso no Paulista. Foi expulso na Copa do Brasil e foi advertido hoje com amarelo num amistoso, tá? Eu gosto muito do Antônio Oliveira, só tenho rasgado elogios a ele, tá? Eu acho que até de forma exagerada, tô sendo até um pouco até demasiado, porque ele não merece tantos elogios assim que eu tenho dado, tô sendo legal. Mas o que eu penso é o seguinte: eu vi uma vez um técnico novo surgir no Santos, na época do Neymar, foi na Libertadores de 2011, eu estava cobrindo o Santos. Ele se chamava Marcelo Martelotti. É um técnico novo, o cara foi ex-goleiro do Bragantino, ele pilhava o time chegava a ter 3 expulsos no jogo. E aí o Muricy assume o time para recuperar o time na Libertadores e bate campeão. Isso é muito de técnico novo, que quer mostrar serviço. Então é uma coisa que o Antônio Oliveira vai ter que aprender. Senão ele vai acabar pilhando demais o time, tá?
Pô, você vê os auxiliares querendo brigar no amistoso. Menos, velho. Menos auxiliares. Menos. Os auxiliares, a liderança, é para acalmar quem tá brigando no amistoso. Porque se brigar em campo já é feio, imagine no amistoso. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente acha legal um time que briga. Ainda mais a gente que vem de um time apático, sem alma, sem vida, que era o time dos amigos do Duílio. Aí a gente quer um time com garra, mas a gente quer um time com garra igual o Ranieri, igual o Garro. Não um time juvenil. Não um time juvenil, porque eu já vi jogador ser juvenil, jogar tudo a perder, e a gente perder campeonatos, como eu vi como torcedor na arquibancada, o Kleber dá uma cotovelada, lateral esquerdo, foi totalmente juvenil, contra o D'Alessandro, num jogo de Libertadores da América contra o River Plate. O Corinthians vencia por 1-0 o gol do Jorge Wagner, o Corinthians tomou a virada com 1 a menos, porque o Kleber não soube ter a cabeça no lugar, coisa que o Fagner não sabe ter também, não aprendeu até hoje, não vai aprender mais. Depois, nessa idade, não aprende mais. O Corinthians entra em campo num 4-1-4-1, que não funcionou. É bom a gente lembrar, gente, eu não estou exagerando nada dizendo que é o fim do mundo, tá? É porque às vezes as pessoas confundem, eu estou analisando um pós-jogo. Eu não estou analisando o Corinthians no ano. Até porque o Corinthians no ano vai ter Coronado, vai ter Michael, vai ter Palácios, vai ter Félix Torres. É isso que eu quero que você entenda, tem essa sabedoria, que o nosso público aqui é um público sábio, tá? O que eu tô analisando aqui é o hoje, o pós-jogo, eu não tô falando que tudo acabou, não tenho essa impressão porque eu sou intenso para falar. O que eu tô analisando é o hoje, Corinthians 3, Londrina 0. Então eu quero lembrar que com o time titular, o Corinthians não venceu Londrina. Isso me espanta, tá? Isso me espanta. Por que não venceu? Primeiro, tem a questão do campo, que não é desculpa, não dava para marcar um jogo nesse campo. Tem a questão da falta de ritmo de jogo, Londrina visivelmente tinha mais ritmo de jogo. E o Corinthians, e aí vem a questão do Antônio Oliveira, não apresentou nada de novo. O Corinthians entra num 4-1-4-1 e eu vou falar uma coisa para você. A linha de 4, você já sabe qual é, o Ranieri entre as linhas. Ranieri, monstro. O que ele jogou na lateral direita me empolgou. Sério. O Ranieri na lateral direita, pô, velho, foi incrível o que eu vi, tá? Então, 4-1-4-1 com o Ranieri entre as linhas e Yuri Alberto na direita. Exatamente o que eu conto para vocês. E até recebo algumas mensagens no direct do Instagram. Pô, Samir, passei a analisar o jogo taticamente diferente, te acompanhando. Garro aqui, Breno Bidon, Wesley e o Pedro Raul, tá? E o Pedro Raul. Primeiro, eu fui um dos... Aliás, acho que eu fui o pioneiro nisso. Uma das minhas loucuras, querendo resolver os problemas do Corinthians aqui, eu falei que o Yuri Alberto tinha que ser testado na ponta direita. E aí vocês podem achar assim, pô, o Samir estava errado. Porque hoje o Yuri Alberto não jogou nada. O Yuri Alberto é limitado, tá? O Yuri Alberto é limitado, seja de centroavante, seja de ponta direita, seja de qualquer posição que ele venha atuar. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. O Antônio Oliveira, ele só joga no 4-1-4-1. Cara, eu vou falar uma coisa aqui porque eu vejo futebol, tá? O Yuri Alberto estava aqui. O Yuri Alberto estava, por exemplo, você conhece a Imigrantes? Serra, DC, São Paulo, Baixada Santista. O Yuri Alberto estava no pedágio. O Pedro Raul estava no último túnel da Imigrantes e o Wesley estava em Cubatão. Quem é da região vai entender a minha análise. Mas para você entender, um time extremamente espaçado, porque eu queria ver o Pedro Raul na direita, mas ou jogando dentro da área do lado do centroavante, ou jogando no 4-3-3, num 4-2-3-1, onde você tem um meia com os 3 atacantes. Aí você tem o Pedro Raul, você tem o Yuri Alberto na ponta direita, perto da área, entrando na área,
recebendo bola do meia, tabelando com o centroavante ou com o lateral que sobe. Mas eu não sei se você viu o mesmo jogo que eu, mas o Yuri Alberto jogou, ele foi o Mateuzinho quando jogou contra o Água Santa. Ele jogou lá no meio campo, simplesmente extremamente longe da área. Ele já é limitado na área. Você imagine ele a quilômetros da área. Como é que o Yuri Alberto vai driblar, vai dar lançamento? Ele não tem categoria para isso. Ele não tem categoria para isso. Tá? Então, assim, para mim, o Yuri Alberto jogando no 4-1-4-1 aberto na direita, esquece. Eu quero o Pedro Raul, eu quero o Yuri Alberto na direita. Mas na ponta direita, num 4-2-3-1, num 4-3-3, no 4-1-4-1, ele entrar para ficar marcando longe do centroavante e o Pedro Raul lentão, os caras nem se viram em campo. Nem se viram. Eu acho que eles se cumprimentaram no início do jogo, foi a única vez que eles se falaram. Então, para mim, já o grande erro foi aí. Tá? O grande erro já está aí. Porque o Corinthians venceu, mas não venceu com o time titular, o amistoso. Tá? Não venceu com o time titular. Não venceu com o time titular. Então é bom te deixar claro. E eu repito, não estou falando aqui que está tudo acabado, é só um amistoso, até porque o Corinthians terá Coronado, Palácios, Michael, Félix Torres. Já cito 4 jogadores aqui para reforçar esse time. Então não estou analisando a temporada do Corinthians. Agora, a apresentação hoje contra o Londrina foi uma apresentação muito abaixo. Então olha só, esse 4-1-4-1 é algo que realmente preocupa, porque não tem variação, só tem ele. Bidon sai por dentro na esquerda para tentar uma parceria com o Wesley. Se eu falar do Wesley, então vai cair a live hoje, tá? Aliás, para quem tá chegando agora, eu falei que o Romero, que eu não morro de amores, tem que ser titular no lugar de um dos 3, mas não pode ser reserva mais. Tá? Agora, no meu time ideal, eu espero que o Coronado venha fazer a diferença, ele e o Michael nesse time. Tá? O meu time hoje, tá? Eu vou falar o meu ideal com o que tem. Senão eu escolheria no mercado outros jogadores, mas hoje para mim o time do Corinthians é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Palácios. Ranieri, Coronado, Garro, Michael e Wesley. Lá na frente, Yuri Alberto. Aí o Romero aí caçando um lugar, caçando uma vaga no lugar do Yuri Alberto ou no lugar do Wesley. Tá? O Pedro Raul o Pedro Raul é isso aí, velho. É um pivô, uma jogada aérea. Ele fez um belo pivô pro Garro acertar um chutaço na trave, tá? O Garro, tadinho, se esforça no meio campo ali, praticamente que sozinho. Breno Bidon, hein? Que Samir Carvalho rasga elogios, mas não é tendencioso, nunca, não jogou nada hoje, errou passes. O Breno Bidon foi muito mal hoje, hein? Foi muito mal. Fez a gente sentir saudades do Michael, hein? Fez a gente sentir saudades do Michael, tá bom? O Michael ainda, né, gente? O Michael ainda é super titular desse time do Corinthians. E aí vem a zaga perdeu algumas bolas no alto, mas nada comprometedor. Gostei do Kaká, joga sério. Não é pelo menos não é um Robson Bambu, já deu para ver, não é? O Hugo lamentável, o Bidu errando muitos passes, o Bidon, né, errando muitos passes. Vamos ao Paulinho, né, cara? Vamos ao Paulinho. Cara, pô, fiquei muito feliz com a reestreia do Paulinho. Sinceramente, eu fiquei preocupado. Eu não quis fazer nenhuma postagem, nem falar nada, porque parece que tá zicando, né, velho? Pô, o Paulinho vai entrar nesse jogo aí. Não é um bom jogo pro Paulinho entrar, hein? Mas eu
assistindo o jogo aqui no meu estúdio, eu fiquei com medo. Falei, cara, mas aí o Paulinho entrou, o Paulinho entrou e foi muito bem. Porque o Paulinho, quando ele entra, né, o time dos caras não estavam com 9 ainda. Aliás, o Romero melhor em campo, né, praticamente, porque o Romero, antes de fazer o gol, ele já tinha deixado o Ranieri na cara do gol. O Ranieri com um lateral que ataca por dentro. O Ranieri monstro, tá louco. O Romero tinha deixado o Ranieri na cara do gol, depois provoca a expulsão do jogador do Londrina. Então o Romero, o melhor em campo, e depois ainda mais marca 2 gols. Depois disso que eu falei, ele marca 2 gols. O Paulinho entra para jogar como primeiro volante, o Ranieri vai de lateral direito. Pô, teve uma bola que o Paulinho deu um lançamento magistroso, parecia o Gerson na Copa de 70. O Paulinho arriscou atacar por dentro, pisar na área, coisa que o Michael faz e o Bidon não faz. Gente, a gente gosta muito do Bidon, só que às vezes, caras, tem gente que é muito emocionada. Pô, eu sou fãzaço do Bidon, mas o Bidon não tem chance ainda de ser titular do Corinthians. Pro bem dele, pro nosso bem, pro patrimônio que nós temos como corintianos, de saber que é um jogador extremamente valioso e que sabe o que faz com a bola e vai ser muito importante pra gente. Só que eu já vi como torcedor o Everton Ribeiro ser queimado no Corinthians. Aliás, ele lembra até o Everton Ribeiro, né? Um pouquinho fisicamente, o Bidon. Hoje o Michael ainda tem que ser titular. O Michael é o nosso mal necessário. Porque o Michael vinha sendo importantíssimo para o Corinthians, e eu falei uma coisa aqui já há muito tempo, e está se confirmando a cada jogo. O Wesley sem o Michael não joga nada. Porque o Michael estava com um radarzinho, ele pegava a bola. Fiel, nosso timão teve uma atuação muito baixa, pouco inspirada aí, que no caso foi salvo por Romero ontem, né, vencendo o Londrina por 3-0 no amistoso, lá no Estádio Olímpico Regional de Cascavel, beleza? O Romero aí que saiu do banco de reserva, né, e marcou os 2 primeiros gols aí, e o Giovani ampliou nos acréscimos do segundo tempo, tá? O Romero fez aos 35, a 45 e 40 minutos do segundo tempo, Fiel. Enquanto aí o Giovani, que é a cria do Terrão, aí fez o terceiro aí nos apagados das luzes no finalzinho do segundo tempo, tá? A partir daí teve vários ânimos elevados, entradas duras, expulsões, apesar de não valer nada, né? Foram 7 cartões amarelos aí, 4 vermelhos, gente, distribuídos a jogadores e membros aí das 2 comissões técnicas, tá? O Fagner foi expulso de novo do lado do Corinthians, enquanto o Londrina teve 2 atletas mandados mais cedo a vestiário, tá? O duelo também foi marcado aí pelo retorno do Paulinho, né, fiel? Ficou 10 meses sem jogar aí por conta de uma lesão no joelho dele. Além dele, o Matheus Bidu vai entrar em campo, tá? Lembrando, fiel, que o nosso Coringão vai voltar a campo, dessa vez oficialmente só já dia 2 de abril, para estrear na Sul-Americana diante do Racing do Uruguai, fora de casa das 21h30, horário de Brasília, tá? Meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Se você curtiu, já vai esmagando o dedo no like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, porque a gente reage a praticamente todos os comentários. Tudo bem? Espero que de fato vocês venham comentar e curtir esse vídeo. Lembrando que os créditos são do Samir Carvalho, jornalista Chico Garcia, tá? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!